Programa de hoje, então, falando sobre o propósito, uma vida com propósito, do reverendo Rick Warren, ali dos Estados Unidos. Ele é um grande líder. Se eu não me engano, ele foi o orador na posse de Barack Obama. Ele foi o orador na posse de Barack Obama. Ele é um conceituado teólogo ali nos Estados Unidos. E ele traz, então, esse tema vida com propósito. Ele falou sobre igreja com propósito, sobre ministério com propósito. E ele, então, escreveu esse best-seller, Uma Vida com Propósito. Texto esse que eu tive acesso em 2004, 7 de junho de 2004, eu tive acesso a esse texto e li ele durante 40 dias, que é a proposta dele, né? Ler em 40 dias. Mesmo que você consiga ler com um dia, mas a ideia é você, durante 40 dias, estar lendo, porque cada dia você vai estar meditando em cada tópico, em cada ponto. E é desafiador. Você sendo religioso ou não, ele é desafiador, ele faz você pensar. Tipo assim, tem aqueles que acreditam num ser superior, e esse ser superior ele não o chama de Deus. E tem alguns que ignoram a existência de Deus, acreditam, né, que não existe nenhuma divindade. E existem aqueles que acreditam na divindade chamada de Deus, e entre esses existe também uma grande divisão. Os católicos, os evangélicos, outras linhas cristãs, e entre os católicos existem os católicos chamados de tradicionais e os carismáticos, entre os evangélicos existem os tradicionais e os pentecostais, enfim. É uma multi forma de ver o Criador, mas cada um, independente da forma de ver a religiosidade ou a não religiosidade, é interessante ter acesso a esse texto, porque ele vai te dar a possibilidade de ver a vida de vários ângulos, e vendo a vida de vários ângulos é um pouquinho melhor, né? A gente consegue viver um pouco melhor no que se diz respeito ao propósito. Novamente, propósito inspira e move as pessoas. A missão descreve o negócio ou descreve como que a habilidade da gente, a competência da gente é utilizada para o nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos em volta, e a visão evidencia o patamar ou aonde nós queremos chegar, aonde estaremos daqui a alguns anos. E aí vem a pergunta do bloco anterior. O propósito de vida faz algum significado para você? Tem algum significado para você? Faz alguma diferença? Ou tanto faz? Amanhecer o dia e terminar o dia para você é uma rotina. Não tem diferença nenhuma. Eu não sei qual é a sua resposta, mas a maioria das pessoas, elas têm uma preocupação, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Durante quanto tempo eu vou viver? E depois que eu morrer, o que as pessoas vão falar a meu respeito? Qual terá sido a minha contribuição aqui nessa terra, aqui nesse plano, aqui neste mundo? Eu entendo que todos nós temos missão, propósito e deveríamos ter visão. Missão nós temos. Podemos estar realizando ela ou não. Propósito nós temos. Podemos estar dentro dele ou não. Visão talvez nós não tenhamos. Visão é possível que não tenhamos. É possível que muitas pessoas vivam sem se preocupar aonde estarão daqui a alguns dias ou daqui a algum tempo. É bem possível que as pessoas, muitas delas, por conta da dificuldade da vida, ela vive hoje, apenas o hoje. Há um ditado popular muito verdadeiro que muitas pessoas vendem um almoço para comprar a janta.
esta fala, ela realmente é uma realidade na vida de muitos. Ela é uma realidade na vida de muitos, porque muitas pessoas, elas não têm nem o que comer. Comem uma vez por dia, algumas pessoas nem isso. Então, como eu posso ter visão de futuro se o meu presente é uma loucura e nem vida no presente eu tenho? Mas o propósito é mais ou menos assim, ó. Eu preciso entender aonde estou, o que tenho, e a partir da onde estou, do que eu tenho, eu entender que estou no lugar certo. Talvez da forma errada, talvez inadequado, mas eu estou no lugar certo. E a partir dessa convicção, lutar. Aí vem a missão, né? Lutar com o que eu tenho, com os dons e os talentos e as habilidades que eu tenho. E você tem. Você tem talentos, você tem habilidades, você tem capacidades, muitas vezes que eu não tenho. Eu tenho algumas habilidades, algumas capacidades, alguns talentos. Eu tenho. Tenho sim. Não, se eu dissesse que não, eu estaria sendo incoerente. Eu tenho. Mas provavelmente eu não tenho os que você tem. Muitas vezes a resiliência, muitas vezes a força de superação, muitas vezes a capacidade de superação que você tem, eu não tenho. E com essa verdade é que eu vou fazer a diferença. Né? É com essa verdade que eu vou fazer a diferença. A missão é eu entender os meus talentos, as minhas habilidades, as minhas forças, as minhas competências para poder fazer valer, para poder superar, para poder suplantar situações adversas que vivo. Esse é o detalhe que faz a diferença. Eu posso estar vivendo no lugar mais duro da vida. Eu posso estar vivendo no momento mais difícil da vida. Mas se eu tiver a ideia do poder que tenho, da capacidade que tenho, da força que tenho, aí sim, aí vem a minha capacidade, né, de realizar o propósito. Seja um grande propósito, seja um propósito modesto. E aí vem o desafio, que é a missão, né, melhor, que é a visão. Daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, eu vou estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, ou haverão mudanças? E as mudanças que virão contarão com a minha capacidade de superação. O programa de hoje, então, é um programa teológico, filosófico, que trouxe para você esse dilema, né? O propósito, uma vida com propósito. Estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui, porque a partir daqui Ele pretende ser glorificado na minha vida, independente do que sou financeiramente, emocionalmente. E com essa informação eu preciso seguir a vida. Eu posso estar falando com pessoas que têm se sentido, né, têm tendências assim de ansiedade, que têm tendência de depressão, e você vai dizer assim, tá, mas eu estou assim porque Deus quer que eu esteja assim. A partir da situação que você está, o texto disse que você pode, a partir dessa situação, mudar, né? Lidar com a situação com uma perspectiva teológica divina de superação. Ou seja, não está aí para ser derrotado, não está aí para ser frustrado, está aí para, a partir disto,
né, crescer, desenvolver e ser fonte de inspiração para outras pessoas que vivem a mesma situação, que vivem os mesmos dramas que você vive. Tá? Então, palavras de hoje, né, as palavras inspiradas de hoje aqui no programa Em Foco, trouxe o foco hoje é o propósito de vida, o propósito de sua vida, a sua vida com propósito. Eu quero terminar dizendo que o desejo de Deus é que você tenha uma vida com propósito. Procure mais informações, procure conhecer o texto, procure conhecer os conteúdos de Rick Warren e siga, crendo que você é capaz de vencer e superar todas as dificuldades. Porque existe em você a força que vem de Deus, a força que vem de dentro, a força que faz toda a diferença. Sou Clodoaldo Rezarias, pastor, pedagogo, e hoje desejo a você uma ótima semana. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um abraço.